Paz seja convosco. Hoje é dia 3 de maio de 2022 e eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque não é fácil. Mas a princípio eu gostaria de ler um versículo de Jó. Jó 42, que diz assim, 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O tema desse capítulo, do começo de Jó 42, na minha Bíblia está escrito assim: Jó arrepende-se. E para mim, particularmente, foi um choque quando eu li isso, quinta-feira da semana passada. E eu pude entender que Jó, por mais... Eu sei que talvez todos vocês que vão me ouvir já ouviram a história de Jó. E Jó, ele foi um homem que foi validado por Deus diante do inimigo de Deus. E Deus, ele não poupou. Deus, ele falou para o inimigo dele que Jó era um homem reto, que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem que ele se desviava do mal. Que coisa tremenda. E apesar de Jó ter todas essas características, Deus permitiu que o inimigo dele tocasse em Jó. Só que eu quero começar aqui rememorando com você, porque com certeza você já ouviu isso. Que na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso ministério, no propósito que Deus tem para a nossa vida, o inimigo, ele pode agir, se Deus permitir, até onde Deus deixa. E tem um versículo da Bíblia que eu gosto demais e que eu tenho falado muito aqui nesses últimos tempos, que diz assim, que Deus põe termo à guerra. Gente, então Deus, ele põe termo nas coisas. E até para o inimigo dele, que é Satanás e os seus demônios, Deus pôs um termo para ele. E diz para ele, olha, pode tocar nos bens, pode tocar nos filhos, pode tocar na carne dele, nos ossos dele, mas não tira a vida dele. Então Deus pôs termo. E realmente o mal teve legalidade, autorização de Deus para tocar em Jó. Jó foi provado. Deus permitiu que Jó fosse provado. Deus permitiu que Jó passasse por situações dolorosíssimas, que não tem como calcular, porque ele perdeu todos os filhos. Então, se ele tivesse perdido um filho, já era dor demais. Mas ele perdeu todos. E ele perdeu todos os seus bens. Mas eu nem falo dos bens aqui, porque ele sofreu a dor de perder todos os filhos e as filhas. Então, eu acho que foi o pior que aconteceu com ele. E ele ficou doente, muito doente. Ele foi tocado nos seus ossos e na sua carne por permissão de Deus. O Deus que ele amava, o Deus que ele servia. Então, muitas vezes, existem pessoas na terra, no mundo, que elas são provadas, que Deus permite elas serem provadas, como Jó foi provado. A provação de Jó, talvez ninguém vai passar da maneira como ele passou. Mas existem pessoas no mundo que estão sendo provadas por Deus. E Deus tem permitido que essas pessoas sejam, elas estão sendo provadas não por Deus, elas estão sendo provadas pela permissão de Deus.
Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, ele não prova ninguém. Mas nós somos tentados e provados pelas nossas próprias paixões e concupiscências. Então, eu quero deixar bem claro aqui. Deus permitiu que Jó fosse provado. Deus permitiu. Até um certo ponto, sem que ele morresse. E ele pensou que ele ia morrer. Mas o que eu vim te falar aqui nesse dia foi o seguinte, que nesse texto que eu li, Jó deixa claro que ele conhecia Deus só de conceitos. Ele conhecia Deus de coisas que ele ouvia. Ele conhecia Deus na teoria. Ele não conhecia Deus na intimidade. Ele não conhecia Deus na profundidade. Ele não conhecia Deus no relacional, íntimo, de perceber Deus na sua vida, de perceber Deus ao redor, de perceber Deus nas situações, no ambiente, na história, na natureza, em tudo. O domínio de Deus, o controle de Deus, a onipotência de Deus. Jó não conhecia isso. O conhecimento que Jó tinha de ouvir teórico, que ele era fiel, que ele era íntegro, era diferente do conhecimento, do entendimento que ele teve de Deus, da visão, da maneira como ele viu a Deus depois que ele passou pelas dores, pelas perdas. Perdas irreparáveis, porque filho morto é uma perda irreparável. E pelos sofrimentos que ele passou, pelas provações que ele passou, pelas enfermidades da carne e dos ossos que ele passou, pelos julgamentos, pela maledicência dos seus amigos, pelo o julgamento dos seus amigos. Eu não sei bem o que significa a palavra exegese, mas eu brinco falando o seguinte, que os amigos de Jó fizeram a exegese do sofrimento dele, daquilo que ele estava passando. Eles quiseram entender, eles verbalizaram o que Jó estava passando, mas Deus não se agradou disso. E eu quero te dizer que Deus não se agrada da maledicência. Deus não se agrada. E nós temos a tendência a olhar as situações e julgar as pessoas, e pelos nossos conhecimentos e conceitos, a gente denomina, rotula, põe etiqueta naquilo que a gente acha que é. Mas na verdade, que como Jó, a gente não sabe, porque quem sabe é Deus. E nesse momento aqui de Jó 42, Jó, ele fala para Deus, Deus, eu estou arrependido. Eu confesso para o Senhor que eu fui ignorante. Eu confesso para o Senhor que eu não te conhecia. Eu conheci o Senhor na teoria, eu conheci o Senhor no que eu ouvi. Eu servi o Senhor assim. Mas depois de tudo aquilo que o Senhor permitiu eu passar, eu enxergo o Senhor. Eu experimento o Senhor. O Senhor é palpável, o Senhor é real, o Senhor é Deus presente. O Senhor é presente na minha vida, o Senhor é presente comigo. Eu experimento do Senhor a tua fidelidade. Eu experimento do Senhor que por tudo que eu passei, o Senhor esteve comigo, por isso que eu suportei, eu não sucumbi à dor da morte de todos os meus filhos, eu estou vivo. Porque o Senhor me quer vivo, porque o Senhor fez questão de deixar claro para o seu inimigo que não era para tocar na minha vida, que não era para me matar. E mesmo eu muitas vezes sofrendo demais e querendo a morte, o Senhor tinha para mim vida. E hoje eu consigo te perceber. E hoje eu consigo te enxergar. Mas para isso Jó teve que passar por perdas. Jó teve que passar por humilhações. Jó teve que passar por muita maledicência dos seus amigos. Jó teve que passar por julgamentos. Gente, quando a gente está passando por sofrimento, quando a gente está passando por um momento difícil, pelo vale, por uma dificuldade, por uma enfermidade incurável, por uma perca irreparável, algo na nossa vida, muitas vezes a gente quer conversar, a gente quer falar, mas às vezes quando a gente fala fica pior.
E eu comecei a meditar em Jó, do capítulo 1 ao capítulo 15, eu comecei a perceber que quando Jó tinha amigos, isso era muito legal, né? Que a gente precisa de amigos, e Jó tinha amigos. E quando os amigos de Jó souberam toda a tragédia, toda a dor, tudo de ruim que aconteceu na vida dele, principalmente a morte dos filhos, os amigos de Jó vieram para consolar ele, para estar com ele. Só que a situação era tão caótica que os amigos de Jó ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Eles só ficaram ali do lado de Jó, apoiando Jó na presença, sem falar. E isso foi maravilhoso. No silêncio, às vezes a gente é maravilhoso, a nossa presença. Mas só que Jó começou a falar. E quando Jó começou a falar, a partir do que Jó falava, porque ele queria aliviar da dor que ele estava passando. Muitas vezes a gente fala para a gente mesmo se escutar. Eu não entendo de psicologia, mas eu ouvi dizer que existe uma área da psicologia que chama análise. Que você só fala, fala, fala. E você mesmo vai chegando à conclusão das suas questões. Eu não sei se é verdade, eu ouvi falar, porque eu não entendo. Mas Jó, ele queria falar, então os amigos dele estavam lá, tinha 7 dias, 7 noites, todo mundo calado, ele começou a falar. E aí deu ruim, como diz os jovens de hoje em dia. Quando Jó começou a falar, quando Jó começou a questionar, a verbalizar aquilo que estava no coração, ele querendo entender dor, e não tem jeito de entender dor. Tem coisa que não tem jeito da gente entender. Tem coisa que foge da nossa racionalidade. Tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que não tem como. E Jó queria falar para aliviar. Porque nós, como seres humanos, uma das coisas que a gente às vezes lança a mão é que a gente quer conversar, que a gente quer compartilhar o fardo, que a gente quer falar. E Jó, quando ele falou, quando ele começou a falar, os amigos de Jó, a partir do que Jó falou, eles começaram a bater. Bater usando a palavra de Deus, usando a teologia. E muitas vezes a gente usa a palavra de Deus de formas que não agradam a Deus. Eu já disse aqui há muitos anos atrás que a palavra de Deus que faz diferença na nossa vida é a que procede da boca de Deus, a palavra revelada que Deus, pelo seu Espírito, transmite a nós para a gente transmitir para suas ovelhas. Agora, uma palavra que a gente, pela nossa emoção, vontade, ego, a gente faz uma leitura do ambiente e a gente começa a falar, essa palavra é palavra como a dos amigos de Jó. E os amigos de Jó, baseado no conhecimento que eles tinham, nas percepções dele, nas emoções dele, nas leituras carnais dele, da alma deles, eles começaram a bater em Jó. Eles começaram a questionar a integridade de Jó. Eles começaram a questionar que Jó estava sofrendo aquilo porque ele não era servo de Deus, porque ele estava com um pecado oculto, porque ele tinha uma vida dupla, porque ele não servia a Deus em espírito e em verdade, porque ele estava escondendo alguma coisa. E Jó já estava sofrendo demais. Eu tenho convicção de que Jó só suportou porque Deus estava com ele, porque Deus deixou claro para Satanás que não era para matar Jó. Por isso que ele suportou. Porque Deus já deu o decreto, não mata, quer dizer, ele não vai morrer. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, o sofrimento que você está passando. Às vezes você entende, às vezes você questiona. E às vezes nunca a gente vai ter as respostas. Porque se uma coisa que é assim inerente a nós, seres humanos, é a dor, o sofrimento, a doença, as perdas, as violências, os abusos, a maledicência das pessoas, as traições, as rejeições. Mas Deus, quando Ele entra na nossa história, Ele transforma todas essas coisas. E Ele se manifesta na nossa dor. Ele se manifesta nas provações,
nos desertos, pelos vales que nós estamos passando, e nós podemos conhecer a Deus, nós podemos experimentar Deus, porque Deus quer nos levar para andar com Ele, a conhecê-lo, a ter intimidade com Ele, a ter amizade com Ele, a ser amigo de Deus. Quando todos os recursos faltarem, a nossa fé está firmada. Eu estava meditando em Efésios 6, e lá em Efésios 6 fala assim, e que vocês venham usar o escudo da fé, ao qual vocês vão apagar, anular, exterminar todos os dardos inflamados do maligno, quer dizer, todos. Então, como é importante a fé? Na onipresença, na onipotência, na onisciência de Deus, na soberania de Deus, no controle de Deus sobre a nossa história, de que Deus sabe o nosso limite. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E Jó, ele, por mais que ele fosse um homem íntegro, por mais que ele fosse um homem temente a Deus, por mais que ele fosse um homem que se desviava do mal, um homem que cuidava bem da sua casa, um homem que cuidava dos seus filhos, um homem que pastoreava os seus filhos e que naquela época sacrificava para cada um dos filhos, intercedia por cada um dos filhos, chamava os filhos, ministrava sobre a vida deles. Se preocupava se os filhos estavam temendo a Deus, se estavam desonrando a Deus com seus comportamentos, com as suas falas. Jó era um homem zeloso. Mas apesar disso tudo, eu vejo Jó no capítulo 42, ele verbalizando: Deus, eu preciso me arrepender, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falei coisa que eu não sabia, porque eu quis entender coisas que não são para eu entender. Eu quis questionar coisas que não são para mim. Eu me coloquei num lugar que não é meu. Porque o nosso lugar, gente, como filhos de Deus e servos de Jesus, é de servo. Nós não somos senhores, nós não somos donos da verdade. Nós precisamos ser tratados, moldados, quebrantados, transformados, moldados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser desconstruídos na nossa emoção, na nossa vontade, no nosso ego. E é todo dia, é uma caminhada, é uma maratona longa, árdua, de muito tempo. Até quando Deus nos chamar, quando Deus nos levar, quando a gente morrer. Todo dia nós vamos sendo trabalhados, tratados, podados. Eu já disse aqui, a palavra do Senhor diz que quando que nós somos enxertados em Jesus como ramos, numa videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Quando nós damos fruto, Deus, que é o agricultor, ele nos poda. Gente, poda dói. Poda traz humilhação. Poda, aparentemente, a gente fica desonrado, a gente fica pequenininho. Quem gosta de planta já não plantou, ela ficou pequenininha, mirradinha, mas de repente ela adquire uma força e nasce novos brotos, nasce renovo. É assim Deus conosco. E eu vejo Jó aqui sendo moldado por Deus, aprimorado por Deus, enriquecido por Deus na provação. Experimentando Deus assim de uma maneira palpável, os olhos dele contemplando e vendo, ele entendendo com a mente. E hoje a Bíblia diz que nós que aceitamos Jesus, que o Espírito de Deus mora em nós temos a mente de Cristo. Então Jó começou a perceber, enxergar, experimentar, ver o que ele não via antes de passar pela dor, pelo sofrimento. Então, como a dor, o sofrimento, a humilhação, a desonra, as perdas, elas são didáticas, elas são terapêuticas, elas nos fazem nos enxergar. E foi muita dor. Não tem como calcular a dor que Jó passou. E eu acredito que a dor maior é a perda dos filhos e das filhas, mas também a dor da incompreensão dos amigos, do julgamento dos amigos, de pegar a palavra de Deus que é santa, que é pura, que é viva, e torcer a palavra de Deus para bater mais em Jó no que ele estava sofrendo. Então eu não sei, eu quero compartilhar com você essa história hoje e eu quero te convidar nesse dia para você se derramar na presença de Deus como Jó. Eu quero me derramar na presença de Deus como Jó. Falar: Senhor,
Tantas coisas a gente fala, tantos questionamentos a gente faz, tantas vezes a gente põe culpa em Deus, a gente duvida do poder de Deus, a gente culpa Deus. E Jó, ele se arrepende, mesmo ele sendo aquele homem que ele foi elogiado por Deus. Mas Jó, ele precisava de mudança, ele precisava de ser aprimorado, ele precisava de mergulhar mais na intimidade. E eu e você precisamos mergulhar mais na intimidade, no conhecimento de Deus. E tem um versículo que eu lembro aqui, que fala, que é muito lindo, que ele diz assim, que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu não conheço o mar assim, eu nunca fui ao vivo no mar, eu não conheço, eu conheço pela televisão, pelos filmes. Mas a Bíblia diz que toda a terra, ela se encherá do conhecimento de Deus, como as águas, elas cobrem o mar. E Jó, ele adquiriu esse conhecimento. E Jó, ele adquiriu essa intimidade, ele percebeu Deus. Então, os sofrimentos que a gente passa para nos desconstruir, porque às vezes a nossa natureza caída é muito forte e precisa ser quebrada. E precisa ser. E Deus permite que a gente vá para esses lugares, né, de dor. Mas Deus, ele põe termo. E talvez o que você está passando, o que eu estou passando, não é para a morte, é para a vida. É para a gente conhecer, andar com Deus. Para a gente conhecer Deus, para a gente ver Deus de uma maneira, de uma forma que a gente não percebia. Da gente ler a palavra e perceber o Senhor como a gente não percebia. Deus tem muito, Deus tem infinita sabedoria para derramar sobre nós. E Jó, ele chega nesse lugar de arrependimento. E quando Jó chega nesse lugar de arrependimento, que ele fala, Deus me perdoa, porque eu falei impensadamente, eu questionei, eu achei que eu sabia, eu não sei. E hoje eu percebo o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é e eu não sou. Então ele percebeu que ele era nada, ele percebeu que ele era barro, ele percebeu que ele era pó, ele percebeu que ele precisava se quebrantar, se arrepender, se humilhar na presença de Deus. E eu quero te convidar nesse dia para a gente se humilhar na presença de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu te inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sacrifica hoje no altar do Senhor, fala, Senhor, eu quero sacrificar a minha maneira de perceber o Senhor, a minha maneira teórica, de ouvir falar do Senhor, porque eu quero te experimentar, eu quero te conhecer. E Jó desceu na presença de Deus, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que quando Jó acabou de confessar, de se arrepender e dizer, Deus, eu me abomino, eu tô com vergonha, eu tô com nojo de mim, eu me arrependo, no pó e na cinza, quer dizer, emocionalmente, no meu coração, no meu entendimento, na minha racionalidade, eu desço no mais baixo, que é no pó e na cinza, e eu me quebranto. E aí, Deus fala com os amigos de Jó. Deus fala com os amigos de Jó para que eles pudessem oferecer sacrifício. Fala, olha, vocês pegam todo o material do sacrifício, tudo que vocês querem oferecer para mim. Talvez hoje seria todo o serviço que vocês querem me oferecer, toda a oferta que vocês querem me dar, tudo aquilo que vocês querem investir, tudo aquilo que vocês querem entregar para mim, e vocês vão levar para Jó. Porque de Jó eu vou ouvir oração. Então, meu irmão, eu quero te convidar nesse dia. Vigia com as coisas que você fala. Vamos deixar de maledicência. A Bíblia diz que o homem que não refreia a sua boca, a sua religião, ela é vã. Se a gente não sabe refrear a nossa boca, a nossa religião, os nossos ritos são vãos. A Bíblia fala em Tiago que
o navio que é tão grande é controlado por um leme pequeno. E o nosso corpo, tão grande, tão cheio de intelectualidade, é controlado pela língua. E a língua, às vezes, ela põe fogo em histórias. A língua mata reputações. A língua, ela destrói pessoas emocionalmente. Destrói tantas coisas que demoraram tantos anos para ser construída. Seja sábio. Não dê credibilidade à primeira coisa que você ouve. Investigue. Pergunte. Jó foi vítima do julgamento, da teologia, da maledicência, da maneira como aqueles amigos lidavam com a palavra de Deus, com as leis de Deus, com o entendimento de Deus. E eles erraram. Eles pecaram contra Jó, porque julgaram Jó, mas eles pecaram contra Deus. Porque quando as pessoas pecam contra nós, elas estão pecando primeiro contra Deus. E a palavra de Deus diz que é Deus que peleja as nossas guerras. Dos servos de Deus que se deixam, que não se justificam, que não lutam pelo seu próprio braço de carne. Deus peleja as nossas guerras. O Senhor é que peleja as nossas guerras. E essa guerra de Jó, que foi julgado, que foi tão injustiçado, que foi afligido muito mais pelo que os amigos disseram, porque ele precisava falar. Mas quando ele falou, os amigos dele tiveram munição para julgá-lo mediante o que ele disse. E os amigos falavam, Jó falava, e Deus não agradou daquela forma como os amigos de Jó se portaram naquela situação. E o mais incrível é que Deus fala, olha, eu só aceito o sacrifício de vocês, eu só aceito o que vocês me oferecem, se Jó orar por vocês, se Jó oferecer o sacrifício por vocês, porque senão eu não aceito. Então, eu não sei aonde você se enquadra nessa história. Qual personagem você é hoje nessa história? Mas se você tem se colocado no lugar de um amigo de Jó, repensa. Não levanta o dedo acusador. Não inflija mais sofrimento às pessoas que já têm sofrido. Não tenta justificar com as suas palavras as dores, as tristezas, as dificuldades, as provações, os desertos que os servos e servas de Deus estão passando. Se cale, escute, ore, clame a Deus, lamente junto, peça misericórdia, mas não julgue, não se coloque no lugar de santo, não se coloque no lugar acima, porque senão a história vai se repetir. Senão as pessoas que você tem afligido com seu julgamento, torcendo a palavra de Deus para afligir essas pessoas, usando seus conhecimentos teológicos, você vai chegar um momento que você vai ser curado, sarado, através da oração dessas pessoas que você levantou para falar, levantou para julgar, levantou para maldizer. E eu quero terminar esse momento aqui contando uma história. Há muitos anos atrás, um dia estava no consultório que eu trabalhava e eu estava lendo um livro da Joyce Meyer, não sei qual livro. E a Joyce Meyer, ela contou que ela tinha tido 3 gravidez e nunca tinha passado mal dessas gravidez. Só que ela trabalhava na igreja e ela percebeu que tinha uma mulher na igreja que era gestante e essa mulher não participava das reuniões, falava que sentia mal, faltava, chegava atrasada. E a Joyce Meyer diz que ela nem falava da mulher, ela só pensava. Na cabeça dela, ela julgava a mulher, falou, nossa, mas essa mulher é grave, é mole, gravidez não é doença não. A Joyce Meyer pensava. O tempo passou,
a Joyce Meyer engravidou pela 4ª vez. Só que essa gravidez foi diferente, porque a Joyce Meyer começou a sentir fraqueza, desânimo. E a Joyce Meyer é uma mulher, embora ela seja uma mulher muito julgada, a Joyce Meyer é uma mulher usadíssima por Deus, porque a Joyce Meyer, ela anda com Deus, ela é uma mulher que ela tem experiências profundas com Deus. E ela disse que o Espírito Santo falou para ela, sabe por que você está passando isso? Deus trouxe o entendimento para ela, o Espírito Santo, né? Você está passando isso porque você julgou a minha filha. E aí a Joyce Meyer, ela lembrou que ela ficava julgando no pensamento a gestante, achando a gestante estar fazendo fricote. E aí ela falou, oh Deus, me perdoa, porque eu não falei, mas na minha mente eu julguei a minha irmã grávida, a irmã assim, da igreja, né, no caso. E naquele momento que ela pediu perdão a Deus, que ela se arrependeu, como Jó se arrependeu, naquele momento o Espírito Santo curou ela. E aí ela teve um final de gravidez tranquilo como as outras 3 gestações. Então, meu irmão, toma cuidado, não julga. Eu acho que a gente tem que ficar como os amigos de Jó nos 7 primeiros dias e 7 primeiras noites. A gente tem que se calar e ficar ao lado das pessoas que estão sofrendo em silêncio, orando, jejuando, clamando, sem questionar, sem maldizer, sem dar lição de moral, sem achar que a pessoa está em pecado. Clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus que Deus possa reverter a situação. Sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa. Nós somos o corpo de Cristo. E quando um sofre, todos sofrem. Nós temos que ser uma unidade. E quando um do corpo de Cristo está sofrendo, o corpo todo sofre. É igual ao nosso corpo humano. Quando a gente tem uma parte do nosso corpo que não está bem, todo o corpo sofre. Eu desejo que Deus te abençoe, desejo que Deus me abençoe. Eu gostaria de orar. Pai, eu quero entregar essa palavra diante do teu altar, pedindo ao Senhor a capacitação do teu Espírito para que nós possamos buscar arrependimento diante do Senhor, como Jó, que reconheceu, Pai, que ele fez muitas perguntas para o Senhor, que ele teve uma atitude que ele se arrependia e por isso ele confessou diante do Senhor. Ele confessou e ele se arrependeu. E o Senhor foi até os seus amigos e o Senhor moveu os amigos de Jó a procurar para que ele orasse por eles. E a tua palavra diz que o Senhor mudou a história de Jó, o Senhor mudou o cativeiro dele, o Senhor mudou o estado dele quando ele orou pelos seus amigos. Pai, mais uma vez eu quero pedir pela minha vida e pela tua igreja e por as pessoas que vão me ouvir. Pai, nós queremos nascer da água e do Espírito. Nós queremos ser parecidos com Jesus. E nós queremos dar abertura para o teu Espírito moldar Cristo em nós. Eu sei que serão momentos de dor, de tristeza, de perda, de desconstrução, de cruz, de deserto, de provações. Senhor, mas nós queremos ser moldados pelo Senhor. Nós queremos ser tratados no nosso caráter. E nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Deus, nós queremos orar por aquelas pessoas. Eu quero orar por aquelas pessoas que têm me amaldiçoado, têm levantado o dedo acusador, têm sido maledicentes, têm julgado. Eu peço a bênção do Senhor. Eu peço, Pai, que haja revelação do Senhor. Eu peço que haja bênção, que haja vida, que haja cura, que haja renovo do Senhor. Que haja, Pai, um entendimento do Senhor, que eles possam te perceber e que a vida deles possa ser mudadas, transformadas. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, cura a tua igreja. Senhor, que nós possamos ainda viver um tempo de comunhão, um tempo de perdão, um tempo, ó Pai, de amor, um tempo, ó Pai, de desenvolver os frutos do teu Espírito. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.